Veja bem a nossa história. Há muitos anos atrás, eu cheguei em casa para o horário do almoço, vindo do trabalho, e, como de costume, eu estava assistindo o noticiário. Eu assisti o noticiário na televisão, uma notícia caiu como uma bomba sobre mim. Uma estudante, numa faculdade, no horário de intervalo, entre as aulas, tomando seu lanche, recebe um tiro de bala perdida e morre. Aquele momento foi assim, um momento altamente explosivo na minha vida. E isso gerou uma mudança que é o fundamento dessa história que eu estou te contando. Aquele sentimento de grande injustiça que tomou conta de mim me levou a fazer buscas e a tentar compreender as razões de Deus, a entender por que Deus não vinha ao mundo, porque não fazia sua intervenção, porque não permitia que os bons se tornassem a maioria, porque os maus conseguiam triunfo sobre os bons, e até as pessoas inocentes estavam morrendo. Por que ele não impedia isso? Essas buscas iniciais demoraram cerca de 12 anos, até que eu comecei, depois de ficar 12 anos estudando o Evangelho, tentando descobrir como que Deus, como funcionava a justiça de Deus. Então eu fiz algumas descobertas muito importantes e isso me levou a ampliar os estudos, a ir muito mais além daquilo que eu estava planejando. Eu comecei uma jornada que foi me tornar aluno em uma universidade mundial, espiritual, e depois me tornei professor nessa mesma universidade mundial espiritual. Fiquei lá por 8 anos, em busca de informações que pudessem me responder essas questões. Onde estava Deus? Porque Deus não intervia no mundo, porque os maus conseguiam triunfar sobre os bons, e outras coisas a respeito da origem do homem, como o homem funciona, como a vida funciona. No total, eu já estou com cerca de 39 anos de pesquisa e estudos. Disso resultou que eu escrevi 3 livros, tenho vários outros escritos que eu estou transformando agora num curso avançado de autoconhecimento, que vai ser uma sequência de lançamento depois desse curso básico de autoconhecimento e poder. E nele eu explico várias situações, e uma delas é a que deixa bem claro que a justiça divina é permanente, que Deus é presente dentro de cada um de nós, é imanente, ou seja, está no interior de cada um, e que as nossas ações, as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras são o meio pelo qual nós expressamos o poder de Deus. E toda expressão se reflete em um acontecimento, em uma realidade, em uma situação, ou se torna um bem material para a nossa experiência. Foi tão grande a satisfação que eu obtive ao compreender como a vida funciona e como nós funcionamos, que eu sinceramente desejei compartilhar com muitas pessoas. Acho que é muito importante que as pessoas saibam que elas mesmas estão conduzindo a sua vida, que elas mesmas estão produzindo as suas realidades e que elas mesmas são capazes de alterar os quadros já criados, fazendo com que a sua vida seja bem diferente. A título de exemplo, eu posso citar o comportamento das outras pessoas. Todas as pessoas se comportam conosco exatamente do jeito que nós pensamos que ela é, que elas são. Do jeito que nós acreditamos que a pessoa seja, ela se comporta conosco. E, individualmente, de um modo bem particular, ela se comporta diferente com outras pessoas, porque o modo de pensar de outras pessoas sobre elas é diferente. Sobre a situação financeira, cada um pensa sobre si, como que a sua situação financeira está,
E por pensar que está de um certo jeito, assim a vida faz com que esteja, com que permaneça, com que continue sendo. As pessoas ainda não desconfiaram que de dentro delas mesmas são tiradas todas as realidades. Portanto, a própria riqueza, a prosperidade, a abundância deverá ser extraída de si própria, de si mesma, de cada um de nós. Cada um usando os recursos internos, conhecimentos, palavras, atitudes e ações, internos e externos, claro, para produzir a realidade que quer que seja materializada para você mesmo, para si mesmo. Então, alguns aspectos da vida, por exemplo, se nós estamos com alguma doença, com algum problema, com alguma dificuldade, nós recebemos alguns atributos da vida quando nós começamos a nossa experiência humana, e entre esses atributos está o de dimensionar as realidades. Eu posso fazer com que uma doença fique grave, quando eu acredito nisso, penso nisso, falo dessa forma sobre a doença, então eu estou dando a ela uma dimensão, uma gravidade. Também posso falar sobre a dificuldade financeira, sobre o problema, sobre poder ou não poder, sobre dar conta ou não dar conta. Tudo isso são expressões com as quais nós atribuímos as dimensões da vida. São muitas experiências extremamente interessantes, são muitas informações. Eu sei que isso realmente vai modificar a sua vida, o seu modo de pensar, o seu modo de ver, o seu modo de falar. E eu estou te convidando a participar desse processo de autoconhecimento e poder, você adquirindo o curso básico de autoconhecimento e poder. Depois, se você achar interessante, você pode ir além disso e buscar o curso avançado de autoconhecimento e poder. Curso avançado de autoconhecimento e poder. Porque a experiência da vida pode ser mais suave, pode ser mais leve, pode ser doce, pode ser tranquila, pode ser serena, desde que você tenha o nível de compreensão do seu funcionamento e do funcionamento da vida. Com esse convite, eu quero te chamar a uma razão diferente. Não a razão humana de você se comportar como tem se comportado com base na tradição, naquilo que a gente aprendeu vivendo a experiência ou recebendo informações dos pais, dos avós, da escola, dos padres, pastores, etc, etc. Mas a viver uma experiência com base no desenvolvimento de uma capacidade de programar a sua própria vida, de programar a sua realidade, programar a sua experiência, dando a você uma autonomia para que você tenha a satisfação, o prazer, o contentamento que a vida tem que proporcionar para você. Nosso corpo, nosso estado psicológico, nosso espírito se alimentam da energia e dos conhecimentos com os quais nós nos movimentamos na experiência. E esse movimento acontece principalmente na mente, no pensamento, né, com os nossos pensamentos. Assim, se você souber como é melhor se expressar, você pode naturalmente construir melhores realidades e proporcionar a você energia vital ao invés de energia mortal, que é a energia que adoece, que é a energia que traz o fracasso, que é a energia que traz o não poder. Então, ao seu alcance estão todas as possibilidades. Você pode escolher possibilidades melhores do que essas que tem escolhido. E é isso que eu estou te convidando. Clique no link e adquira o curso básico de autoconhecimento e poder, e você verá que existem muitas possibilidades diante de você, à espera de que você se capacite para aproveitá-las. Então, eu aguardo o seu contato. Quando você clicar no link, você vai ser conduzido para a compra do livro. Muito obrigado por estar comigo até agora e até o próximo vídeo.
Veja bem a nossa história. Há muitos anos atrás, eu cheguei em casa para o horário do almoço, vindo do trabalho, e, como de costume, eu estava assistindo o noticiário. Eu assisti o noticiário na televisão, uma notícia caiu como uma bomba sobre mim. Uma estudante, numa faculdade, no horário de intervalo, entre as aulas, tomando seu lanche, recebe um tiro de bala perdida e morre. Aquele momento foi assim, um momento altamente explosivo na minha vida. E isso gerou uma mudança que é o fundamento dessa história que eu estou te contando. Aquele sentimento de grande injustiça que tomou conta de mim me levou a fazer buscas e a tentar compreender as razões de Deus, a entender por que Deus não vinha ao mundo, porque não fazia sua intervenção, porque não permitia que os bons se tornassem a maioria, porque os maus conseguiam triunfo sobre os bons, e até as pessoas inocentes estavam morrendo. Por que ele não impedia isso? Essas buscas iniciais demoraram cerca de 12 anos, até que eu comecei, depois de ficar 12 anos estudando o Evangelho, tentando descobrir como que Deus, como funcionava a justiça de Deus. Então eu fiz algumas descobertas muito importantes, e isso me levou a ampliar os estudos, a ir muito mais além daquilo que eu estava planejando. Eu comecei uma jornada que foi me tornar aluno em uma universidade mundial, espiritual, e depois me tornei professor nessa mesma universidade mundial espiritual. Fiquei lá por 8 anos, em busca de informações que pudessem me responder essas questões. Onde estava Deus? Porque Deus não intervia no mundo, porque os maus conseguiam triunfar sobre os bons, e outras coisas a respeito da origem do homem, como o homem funciona, como a vida funciona. No total, eu já estou com cerca de 39 anos de pesquisa e estudos. Disso resultou que eu escrevi 3 livros, tenho vários outros escritos que eu estou transformando agora num curso avançado de autoconhecimento, que vai ser uma sequência de lançamento depois desse curso básico de autoconhecimento e poder. E nele eu explico várias situações, e uma delas é a que deixa bem claro que a justiça divina é permanente, que Deus é presente dentro de cada um de nós, é imanente, ou seja, está no interior de cada um, e que as nossas ações, as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras são o meio pelo qual nós expressamos o poder de Deus. E toda expressão se reflete em um acontecimento, em uma realidade, em uma situação, ou se torna um bem material para a nossa experiência. Foi tão grande a satisfação que eu obtive ao compreender como a vida funciona e como nós funcionamos, que eu sinceramente desejei compartilhar com muitas pessoas. Acho que é muito importante que as pessoas saibam que elas mesmas estão conduzindo a sua vida, que elas mesmas estão produzindo as suas realidades, e que elas mesmas são capazes de alterar os quadros já criados, fazendo com que a sua vida seja bem diferente. A título de exemplo, eu posso citar o comportamento das outras pessoas. Todas as pessoas se comportam conosco exatamente do jeito que nós pensamos que ela é, que elas são. Do jeito que nós acreditamos que a pessoa seja, ela se comporta conosco. E, individualmente, de um modo bem particular, ela se comporta diferente com outras pessoas. Desculpe. Se comporta diferente com outras pessoas, porque o modo de pensar de outras pessoas sobre elas é diferente.
Sobre a situação financeira, cada um pensa sobre si, como que a sua situação financeira está, e por pensar que está de um certo jeito, assim a vida faz com que esteja, com que permaneça, com que continue sendo. As pessoas ainda não desconfiaram que de dentro delas mesmas são tiradas todas as realidades. Portanto, a própria riqueza, a prosperidade, a abundância deverá ser extraída de si própria, de si mesma, de cada um de nós. Cada um usando os recursos internos, conhecimentos, palavras, atitudes e ações, internos e externos, claro, para produzir a realidade que quer que seja materializada para você mesmo, para si mesmo. Então, alguns aspectos da vida, por exemplo, se nós estamos com alguma doença, com algum problema, com alguma dificuldade, nós recebemos alguns atributos da vida quando nós começamos a nossa experiência humana, e entre esses atributos está o de dimensionar as realidades. Eu posso fazer com que uma doença fique grave, quando eu acredito nisso, penso nisso, falo dessa forma sobre a doença, então eu estou dando a ela uma dimensão, uma gravidade. Também posso falar sobre a dificuldade financeira, sobre problemas, sobre poder ou não poder, sobre dar conta ou não dar conta. Tudo isso são expressões com as quais nós atribuímos as dimensões da vida. São muitas experiências extremamente interessantes, são muitas informações. Eu sei que isso realmente vai modificar a sua vida, o seu modo de pensar, o seu modo de ver, o seu modo de falar. E eu estou te convidando a participar desse processo de autoconhecimento e poder, você adquirindo o curso básico de autoconhecimento e poder. Depois, se você achar interessante, você pode ir além disso e buscar o curso avançado de autoconhecimento e poder. Perdoe. Curso avançado de autoconhecimento e poder. Porque a experiência da vida pode ser mais suave, pode ser mais leve, pode ser doce, pode ser tranquila, pode ser serena, desde que você tenha o nível de compreensão do seu funcionamento e do funcionamento da vida. Com esse convite, eu quero te chamar a uma razão diferente. Não a razão humana de você se comportar como tem se comportado com base na tradição, naquilo que a gente aprendeu vivendo a experiência ou recebendo informações dos pais, dos avós, da escola, dos padres, pastores, etc, etc. Mas a viver uma experiência com base no desenvolvimento de uma capacidade de programar a sua própria vida, de programar a sua realidade, programar a sua experiência, dando a você uma autonomia para que você tenha a satisfação, o prazer, o contentamento que a vida tem que proporcionar para você. Nosso corpo, nosso estado psicológico, nosso espírito se alimentam da energia e dos conhecimentos com os quais nós nos movimentamos na experiência. E esse movimento acontece principalmente na mente, no pensamento, né, com os nossos pensamentos. Assim, se você souber como é melhor se expressar, você pode naturalmente construir melhores realidades e proporcionar a você energia vital ao invés de energia mortal, que é a energia que adoece, que é a energia que traz o fracasso, que é a energia que traz o não poder. Então, ao seu alcance estão todas as possibilidades. Você pode escolher possibilidades melhores do que essas que tem escolhido. E é isso que eu estou te convidando. Clique no link e adquira o curso básico de autoconhecimento e poder, e você verá que existem muitas possibilidades diante de você, à espera de que você se capacite para aproveitá-las. Então, eu aguardo o seu contato. Quando você clicar no link, você vai ser conduzido para a compra do livro. Muito obrigado por estar comigo até agora e até o próximo vídeo.